Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas Vocês têm alguma pergunta, algum comentário do conteúdo da aula passada, os que estiveram e os que assistiram? Eu tenho uma pergunta, não é a última, anterior. Eu fiquei um pouco confusa em relação ao casamento e o sacramento que a Igreja Católica fala que é o sacramento. Eu me perdi nessa parte. Tá. A Igreja Católica tem uma doutrina, eles têm sacramentos. O que são sacramentos? São rituais sagrados que de alguma maneira Deus concede graça através deles. Então eles consideram que o casamento também é um sacramento, como por exemplo a ceia, eles chamam de Santa Eucaristia, né? Então assim, eles consideram na doutrina católica que o matrimônio, o ato do casamento ali, Deus concede uma graça, né? Então eles colocam como um sacramento, que é um ritual sagrado. E a Bíblia não trata o casamento como um ritual sagrado, e sim como uma aliança. Então eu coloquei os três: a consideração social, que é um contrato, né, jurídico, contratual, a questão religiosa católica, que é o sacramento. Então nenhum desses dois pontos, e sim o terceiro, que é como a Bíblia vê, a aliança. Então a Bíblia nem vê como um contrato social e nem como um sacramento, e sim como uma aliança, o casamento sendo uma aliança, um pacto, né, que é feito entre duas pessoas. É por isso que não deve ser quebrado, porque é um pacto. Aí no caso, quando eles anulam o casamento... No catolicismo não existe segundo casamento, não existe divórcio, eles não consideram. Tanto é que as pessoas, hoje tem mudado alguma coisa, né? Entra lá no papo ou outro, os caras querem mudar, mas basicamente a doutrina católica não admite divórcio. Os que são divorciados não participam da Eucaristia, que seria a ceia, né? Mas existe agora a tal da, acho que é nulidade do casamento. Então, eles vão tentando, dependendo de liderança para liderança, né? Os papas, eles sempre vão colocando mais ou menos, são teólogos basicamente, né? A maioria dos papas são teólogos, uns mais teólogos, menos teólogos. Esse último aí, ele não tem tanto uma veia teológica como tinha o anterior, Joseph Ratzinger, né? Acho que foi o anterior, que era um teólogozão assim, né? Um dos maiores que a igreja tinha aí na vigência dele. Já esse não, esse já é um cara mais, entre aspas, não sei se eu posso usar esse termo, populista, um cara mais pastoral, né? Vou usar esses termos aqui para a gente ver se entende. Não é um cara tanto da academia, é um cara tanto teólogo, não tão preocupado com a doutrina, e sim mais com essa questão mesmo de pastorear, rebanhar. Então é por isso que vai sempre tentando ajustar as doutrinas à demanda, à necessidade do povo lá. Então talvez eles vão tentando criar, né? Mas eu não sei, eu preciso me atualizar como está de fato a doutrina católica. Eu vi esses dias uma pessoa falando sobre isso. Eles entram num processo e pedem a nulidade do casamento. E aí para a igreja fica como se não tivesse existido esse... É um artifício, né? Tipo, é um... brasileiro, deve ser brasileiro que está fazendo isso aí, né? Da gente em tudo, né? Não sei se é brasileiro, mas algumas pessoas... Eu brinquei que a gente dá jeito em tudo, né? A gente em tudo, né? Então, assim, biblicamente, para ele, para eles, é um sacramento, mas biblicamente não é. É uma aliança. A Bíblia trata como uma aliança, nem como sacramento e nem como um contrato. O casamento, por exemplo, quem é que legitima o casamento? É a igreja ou é o Estado? Acho que eu falei isso na aula passada, se não me falha a memória. Nenhum nem outro. Por quê? Porque o casamento é anterior ao Estado e anterior à igreja. Então o Estado ou a igreja só pode legitimar quem vive depois dela, né, o deles. Então antes não. Então quem que legitima? Quem constituiu? Foi Deus. Então como Deus legitima um casamento? Aí a gente vê no Antigo Testamento que ele era consumado pelo ato sexual, né?
Só que mesmo assim ainda tinha a possibilidade, mesmo depois de ser consumado pelo ato sexual, daquilo ser anulado. Quando era anulado? Quando o homem achava na mulher, a Bíblia diz coisa feia. Não é que era feia esteticamente, era algo imoral, né? Que ela não era virgem. Aí tinha todo aquele ritual que eles tinham, em Deuteronômio, agora não sei se é capítulo 22, até se vocês conseguirem procurar rapidinho, eu acho que é capítulo 22, mas enfim, o importante agora não é nem a referência, depois eu busco, se vocês me lembrarem, eu busco direitinho para vocês, tá? Mas a questão diz lá que o homem, né, ele ia ter o ato sexual com a esposa, legitimando o casamento, e aí esses lençóis, né, que era a ruptura do ímen, né, que deixava a mancha lá, o sangramento do lençol, isso era guardado pelo pai da moça. Porque se o homem fosse cobrar, ó, tua filha não era virgem, aí ele tinha a prova, que de fato ele pegou a virgindade naquele ato, né? Então você tinha essa questão. Então, aliás, Estevão, me ajuda aí, meu irmão. Hoje também há essa cláusula aí, né? Porque se tiver alguma questão... O Código Civil de 1916, ele definia essa situação. Se a mulher desabonasse de qualquer forma, o marido tinha a capacidade de devolver a mulher e ter uma indenização ali, tal, né? Mas pela questão sexual, né? Passível de anulação. Exato. No caso do ato sexual, né? de não ser virgem, ou se até um certo ponto passar algum período que não tivesse relação sexual para efetivar o casamento. Aí tinha essa... Mas a mulher também pode requerer isso hoje do homem, né? Por exemplo. Então, hoje tem essa situação que ambos têm essa mesma capacidade, né? Tem legitimidade, tem antes não tinha. Então olha que coisa interessante, como o ato sexual ele tem, né, esse poder de legitimar ou não, até juridicamente, né? Então assim, biblicamente também é evidenciado a forma física, que eu estou dizendo, forma física, social. Eles tinham relação, inclusive isso era feito no meio da festa. Lógico que não na frente de todo mundo, né? Tinha lá a tendinha, entrava lá na tenda e o pessoal lá festejando, né? Tinha-se a relação e aí sim saía o casal lá, aí dava seu lençol para o pai da moça. Então olha, um motivo de orgulho, assim, exato. Então, a importância que Deus dá para a virgindade, o porquê disso e tudo mais, né? O ato sexual, a gente precisa trabalhar isso na nossa sociedade, porque a nossa sociedade, ela despreza muito isso. E a nossa igreja, as nossas igrejas, inclusive, infelizmente, elas estão cedendo moralmente ao padrão do mundo. A gente vai trabalhar isso daqui um pouquinho para frente também. Mas só a questão, então assim, Deus legitima, né, fisicamente, socialmente, através do ato sexual. Só que, para que Deus reconheça um casamento, é preciso ter alguns elementos. Respeito mútuo, cuidado mútuo, agora eu vou lembrar todos, cumplicidade mesmo, né? Amizade, enfim, são virtudes, para que Deus olhe para esse casal e legitime o casamento. Então Deus, ele não considera, né, esses contratos sociais, não que isso não seja importante. Se há isso, por que não fazer? Então a gente também tem essa preocupação. A gente não desconsidera tudo isso, mesmo porque nós, né, temos que ter um equilíbrio entre cumprirmos as leis daqui, né, mas principalmente o princípio a questão que o casamento não começa, não é legitimado, nem acaba por essas questões jurídicas, sociais ou religiosas. Até um tempo atrás também, algumas décadas atrás, quem legitimava o casamento era a Igreja Católica, na questão jurídica inclusive, né? Por nós termos a nossa sociedade também, o catolicismo assim, tendo muita influência juridicamente também, então a gente tinha isso aí. Então a igreja que mandava e desmandava era um negócio bem complicado, né? E a gente está falando de poucas décadas atrás, eu não vou lembrar exatamente, assim, anos 50, 40, até quando a igreja ainda tinha essa influência muito grande, né? Socialmente e juridicamente falando. Mas o que a gente precisa entender como cristãos é que Deus, para olhar um casal e falar que existe um casamento, precisa ter cumplicidade, companheirismo, sonho compartilhado, projeto, né, único, enfim, essas coisas que Deus fala aqui é um casamento. A gente não pode achar que só o fato de estar documentalmente, socialmente casados, Deus vê isso como um casamento, né? Não é bem assim. Mais alguma questão? A gente segue.
Tudo certo? Nada resolvido por enquanto? Então vamos lá. O casamento ele deve ser caracterizado pela permanência, tá? Aí eu peguei o texto, né, de Gênesis 2, 24, que a gente está recorrendo muito esse texto, a ordem de se unir, né? Em Gênesis 2, 24, permanece no Novo Testamento, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, eu peguei dois textos aqui para a gente ver que isso é ratificado aí, tá? No Novo Testamento. Como a gente falou no Antigo Testamento, está falando do Novo, né? O que permaneceu aí nessas questões. Então, 1 Coríntios 7, 39. 7,39. Eu sei que a gente vai ter aí um monte de desdobramento, nós poderíamos falar de várias situações, mas antes que a gente escuta algumas realidades, porque a gente tem esse desafio, né? A gente tem realidade que o abacaxi é nosso. Paulo não tratou, Jesus não falou, porque não era a realidade deles, né? Por exemplo, violência doméstica, como que a gente trata isso? Nós cristãos, né? Enfim, e outras situações que a Bíblia não deixa claro. Então, assim, esses abacaxi vão para nós descascar. Só que a gente precisa, aliás, quando há essa questão, por exemplo, de um negar sexo para o outro, será que isso legitima um divórcio entre nós? Se existe um abandono psicológico, um abandono físico, um abandono econômico, como que a gente lida? Então percebe que a gente poderia, e nós devemos discutir tudo isso, mas antes que a gente chegue aí, né, se não chegar eu passo batido e me alivia, agora que eu já falei, ficou o abacaxi para mim descascar. Meu Deus, cala-te boca, tá vendo o que eu tô falando? Mas brincadeiras à parte, antes que a gente chegue aí, a gente precisa entender os princípios, a vontade de Deus. Isso é a base, né, o principal. E aí depois a gente vê como que a gente lida com essas realidades aí. A gente está tentando ver o que é o ideal de Deus, o plano de Deus para nossas vidas, é isso que a gente tem que perseguir. Só que infelizmente a gente não vive esse ideal por nós mesmos, nosso pecado. E aí a gente vê como que a gente ameniza isso, né? Mas eu não estou colocando isso já como, tá vendo? Não tem como atingir isso, não tem como viver isso, vamos esquecer isso aqui é só teoria, então já vamos pensar. Não é isso. Como pastor também, a gente sabe das realidades e a gente tenta, né? Cuidar das pessoas, mesmo no pecado, porque eu entendo que Deus faz isso com a gente. Mesmo em pecados, Deus ainda trata. Deus ainda não joga a gente assim o limbo, né, o fogo do inferno. A misericórdia dele é tão grande que, apesar dos nossos pecados, ele ainda nos alcança. Porque se não fosse assim, meu Deus do céu, não só por essa questão, tantas outras a gente também seria abandonado por Deus e lançado por Deus. 1 Coríntios 7, 39 diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, é um negócio aqui, né? Então tem que fazer o que para falecer? Falece. É se divorciar, falece. Alguém está pensando, não preciso matar o outro. Não, morre você, ué. Romanos capítulo 7, verso 1 ao 3. Para falar da permanência, né? Não sabeis vós, irmãos, pois que falam se sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for do outro marido. Fala do homem, mas claro que serve para os dois, né? Aqui a ocasião aqui é o homem que é citado. Muitas vezes a Bíblia cita homem, mas refere-se aos dois, o ser humano em si. E aqui a gente também percebe, embora Paulo vá fazendo essa comparação de lei e graça, né, que um todo aqui é o que ele está falando sobre a lei e sobre a graça, essa relação do cristão, né, mas também ele coloca aqui como o exemplo, ele pega justamente porque tem esse princípio no casamento. Né? O que se separa só pode separar quando morre, porque foi o que Deus disse, só a morte que vai separar os dois. Aí sim, pode não, né? Aí está livre para casar. Inclusive Paulo diz, contanto que seja no Senhor. Então a gente também vê alguns princípios
a partir disso aqui, né, dessa realidade. A ideia de permanência no casamento parece ser uma impossibilidade nesse momento da história. Mas nossa experiência não reflete o intento e propósito de Deus. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha de 2007 também revelou que mais de 50% dos evangélicos são favoráveis ao divórcio. Entre os fatores apontados como possíveis determinantes desse fenômeno, destaca-se a decadência da influência da tradição sobre o modo de pensar e agir dos crentes evangélicos. Então, olha só, o que para nós era impensado há um tempo atrás, hoje está normatizado. O divórcio para nós tem sido, os cristãos, né? Tem sido assim, quase que normatizado. 50% dos evangélicos tem isso. Não, tranquilo, não deu certo. Aí você pega muitas justificativas, né? Como a gente vê, mas isso aqui não é casamento, Deus não aprova isso. Não é fato. A gente também concorda que Deus não legitima casamento só porque tem um papel, só porque tem filhos e tal. Mas calma aí, a solução então, e o caminho é divorciar, não seria restaurar isso? Retrabalhar toda essa questão? Mas claro, dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Você ter toda essa reconstrução, essa restauração, mas é a proposta. A proposta, quando uma coisa não vai bem, você restaurar ela, não é desfazer, dissolver. Ainda mais isso, ainda mais tem filhos. A gente vai, aliás, eu preguei, né, para vocês que estavam aqui, não sei se lembram, em maio, me parece, sobre 2 gerações, como que isso reverbera gerações e gerações, né? Um casamento alicerçado sobre as virtudes do Evangelho, um pai, uma mãe que realizam, cumprem o seu papel, os seus papéis, como isso reverbera gerações e gerações. E o contrário também é verdadeiro, né? Positivamente e negativamente. Então a solução é restaurar, não é pelo caminho, entre aspas, mais fácil, eu nem sei se é mais fácil, porque é muito difícil para um cristão verdadeiro ver as consequências do seu pecado, respingando principalmente nos seus filhos. Meu Deus do céu, isso é uma coisa inimaginável para um cristão sincero, verdadeiro. E aí eu fico muito preocupado, porque a gente acompanha já há alguns anos, né, essas situações, e aí eu vejo uma diferença. Por exemplo, tem um casal, claro que não vou citar o nome, mas eles sofrem até hoje, homem e mulher de Deus, tiveram um acidente na vida, divorciaram, né, os dois lá atrás, fizeram seus relacionamentos, filhos, aí se encontraram, eu estou falando assim, não que logo depois, né, cada um, né, sua trajetória, se encontraram e casaram, são casados hoje, homem e mulher de Deus, não tem dúvida. Só que o sofrimento que eles carregam, assim, é uma coisa. Eu conversei com eles uns 3 anos atrás, mais ou menos, e eles relatando para mim, na história deles, assim, eles choravam copiosamente. Você percebe a angústia, a tristeza que eles carregam. Isso é evidência de um arrependimento, de que fizeram, chegaram ao ponto que chegaram, né, por N motivos, mas como aquilo traz sofrimento. Ao contrário de alguns, falam, foi melhor mesmo assim, agora Deus me deu uma mulher. Melhor. Mas eles tiveram filhos, cada um teve filhos fora do casamento? Não. De outro casamento? Eles eram dos outros casamentos, né? Casaram lá, tiveram filhos, constituíram família e tal, e chegaram a divorciar, né? Um depois do outro. Aí segue a vida, se encontraram, casaram, inclusive também tiveram filhos, né? Enfim, mas a questão é essa, o sofrimento que eles carregam. O sofrimento que eles carregam. Entende que não deveriam ter feito aquilo. Na época, fizeram porque fizeram e tal, isso aí é outra questão, né? A questão, o ponto é, como sofre um servo de Deus, mesmo nessas situações. E para mim não deixa de ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, por acidente, mesmo porque eu não sei, né? Não justificando absolutamente nada, e muito menos que era a vontade de Deus. Mas como que uma pessoa de Deus, ela sofre de fato. Ela carrega aquilo pro resto da vida. Já vi alguns de forma muito tranquila, não foi melhor assim. Como melhor assim? Não pode ser melhor não fazer a vontade de Deus. Para o ego é melhor. Mais fácil, talvez, no processo, né, de restauração. O negócio é muito complicado, é muito difícil, né? Mas eu ainda entendo que sempre vale a pena a gente fazer a vontade de Deus, ainda que aquilo esmague o nosso ego, nos traga muito trabalho e tal. Mas enfim, o ponto aqui da pesquisa, né? Estou ainda na pesquisa aqui, eu vou trazer um bocado de indicadores aqui. 50% dos evangélicos, eles são favoráveis ao divórcio. Entre os fatores apontados, como eu falei, a cultura. Então assim, a cultura tem nos influenciado muito mais do que nós a cultura. Nós estamos negociando os nossos valores, esse é o ponto.
Em média, os homens no Brasil se divorciam com 43 anos. A crise da meia-idade, será? Deve ser, né? Deve ser. As mulheres aos 40 anos de idade. A principal razão apontada aqui na pesquisa, já não é de 2007, isso aqui é recente, tá? É desse ano aqui. É esse indicativo, né? A principal razão para levar um divórcio são os desajustes sexuais e a segunda são as crises financeiras. Olha só, a pesquisa apontou então que os desajustes sexuais e as crises financeiras são os principais motivos do divórcio, né? 14 de agosto de 2023, 2 meses atrás, ó. A pesquisa, a estatística do registro civil do IBGE também revelou que a taxa geral de divórcios para cada 1.000 pessoas de 20 anos, né, ou mais subiu de 2,15% em 2020 para 2,49% em 2021. Pouca coisa, não, isso aqui em números é muita coisa. A gente está falando de um país, a gente está falando de mais de 200 milhões de habitantes, né? Essa pesquisa aqui também, ó, de 7 de fevereiro de 2023, então é atual isso aqui. O tempo médio de duração do casamento no Brasil diminuiu 15% em 11 anos. Em 2010, as uniões duravam cerca de 16 anos, em média. Levando em conta a data do casamento e do divórcio. Eu acho interessante isso aqui, porque assim, as pessoas muitas se casavam, mas não, ficava lá 1, 2, 3, 5, 10 anos, aí depois que ia lá e, como falou, oficializar, né? E depois separado também fica muito tempo, 1, 2 anos, sei lá quanto tempo, não se divorcia, só separado. Às vezes até casou com outro ou se juntou com outro. Então isso aqui leva em conta isso, né? A data do casamento e do divórcio, tá? Já em 2021 diminuiu para 13,6, ou seja, de 16 anos, em média, 13,6 em média a duração, ou seja, vem diminuindo, né, a duração dos casamentos. Pesquisa também de 6 de abril de 2023, recente. Ó. Já passamos esse ano de 2023 de 1 milhão de divórcios. 1 milhão de divórcios. Tá? E os anjos cantam, né? Eles não cantam amém, não. Pelo que eu estou falando aqui, não. Então a gente já passou de 1 milhão de divórcios este ano aqui. Isso tudo oficializado e tudo mais, né? Fora, como eu falei, essa outra realidade aqui. Então, pode jogar para muito mais aí as separações dos casais. São Paulo tem o maior índice de divórcio, 17.701 anuais. É muita gente, tá? Pesquisa agora também do ano passado, mas faz um ano e pouquinho aqui. O IBGE aqui, ó, fontes, né? Casais do Espírito Santo, como a gente está nesse estado, me preocupei, porque era uma coisa que eu observava, para mim era observável isso. Que a média aqui de divórcios de segundo casamento muito maior do que a realidade que eu vi em São Paulo, por exemplo. Então isso para mim era notório, era claro, eu só não tinha números, né? Como a gente tem a formação de sociologia, então a gente observa muito, né, comportamento e tal. E observando na nossa igreja aqui e nas igrejas em volta. Então eu estou falando no âmbito aqui de cristãos, não estou nem falando daqueles que não abraçam a fé, nossa fé, nossos valores, né? E só que na pesquisa isso só foi constatado numericamente, né? Então casais do Espírito Santo se casam mais em 2021, mas pedem divórcio como nunca. No Espírito Santo, o crescimento do número de casamentos foi acompanhado pelo aumento da quantidade de divórcios, sendo que foram concretizados 7.274 no estado em 2021. O número 27,36% superior ao total de divórcio em 2020, que foi de 5.711, ou seja, de um ano para o outro aumentou mais de 2.000, né? 2.500 aproximadamente, 2.500 a mais de um ano para o outro. No Brasil, o número subiu 16,8% no mesmo período. Isso aqui é recente também desse ano, essa pesquisa. Ou seja, a média nacional foi de 16,8%. No Espírito Santo, 27,36%. Isso aqui é muita diferença, Marcos. Aí você falou assim, calma aí, André, não está batendo os números, porque se em São Paulo foi 17.700, quase 18.000, e aqui foi 7.000, como aqui está muito mais proporcionalmente. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Aqui não chega a 4, aqui tem 3,7 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Então, proporcionalmente é muito mais. Então, o nosso estado aqui
na média nacional, ele está muito acima no indicativo de divórcio. Olha só, não é uma coisa preocupante para nós que vivemos aqui, a nossa realidade? Então aquilo que para mim era observável, os números comprovam, e de uma forma gritante, que para mim também era muito. Meu Deus do céu, não é possível que eu era tão alienado lá e não percebia. E aqui cheguei e abriu minha mente. Não, porque de fato é muito discrepante, e não só de São Paulo. São Paulo também está entre em mais número, porque a população é maior. Um estado com um número de habitantes como São Paulo, eu nem sei se tem em outros estados do Brasil. É por isso que o número é elevado. Mas proporcionalmente, nós aqui no Espírito Santo estamos acima, muito acima. 11% é muita coisa. É muita coisa. Proporção, é muita proporção. Né? Então a gente precisa se preocupar com isso, muito como igreja. Isso é muito preocupante, mas porque a gente está errando na base do negócio. A gente está pecando, estamos sendo omissos naquilo que deveríamos, assim, sabe, despejar mais cuidado, mais atenção, mais esforço, mais energia, mais oração, mais ações. Para mim, eu até consigo identificar o motivo desses números, como igreja, como pertencente à igreja, conhecendo as igrejas no geral, eu sei o porquê que isso está, e assim, a tendência é crescendo. As estatísticas, a gente vai ver de ano para ano, é só crescendo, porque nada é feito. Se nada é feito, a gente vai esperar o quê? Que um milagre aconteça? Não vai ser, não. Então, para os homens, a relação extraconjugal, eu achei interessante também isso aqui. Para os homens, a relação extraconjugal da parceira é imperdoável. Enquanto que para as mulheres, o desgaste da relação é o vilão. Motivo diferente, né? Da causa dos divórcios. Traição, a mulher até releva, até perdoa. Releva assim, não é que, também, mas assim, não é o motivo principal. A mulher parece que é treinada desde sempre a se subjugar, enfim. Relacionamentos extraconjugais e desgaste na relação estão entre os maiores motivos para a separação dos casais. De acordo com um levantamento feito pelo advogado Luiz Kinnel, o motivo que mais leva os homens a pedir o divórcio é descobrir que a parceira tem um relacionamento extraconjugal. Já para as mulheres, o motivo que as levam a pedir divórcio são os problemas do relacionamento, como os desgastes da vida a dois, o não cuidado, a não atenção, a desvalorização, porque assim, é engraçado, é interessante, engraçado como se fosse uma coisa, é interessante que o amor é entendido de diferentes perspectivas entre o homem e a mulher. Então, quando a mulher entende que o homem o ama, é porque cuida, dá atenção, dispensa tempo, cuidado, é parceiro nas atividades, cuidar do filho, da casa, Não é só o sustento em si também, mas é todo esse conjunto. Aí a mulher entende, ele me ama. O homem entende que a mulher o ama quando ele o respeita. Até acho que é muito só isso, não respeitar. Para nós não é só não, é tudo, A mulher pode até não ajudar financeiramente, sustentar a casa, pode não ter outras ações, mas o respeito do homem é fundamental. E assim, é essencial. Então, o respeita, o eleva, eleva o falo do céu. Não é palavra de autoafirmação. Estimular o homem mesmo, Não precisa disso aqui, desse negócio. Então, vamos lá. Segundo o advogado, muitos outros motivos levam à separação. Alguns maridos não aceitam que as mulheres não trabalhem para que possam se dedicar exclusivamente aos filhos. Olha que coisa curiosa, a gente ainda tem um viés machista, Isso é entre os cristãos também, tá? Muitas, inclusive, abdicam de uma carreira profissional já iniciada. Agora veja que coisa curiosa. Depois que os filhos crescem, esses maridos acusam a esposa de nunca ter feito nada produtivo. Vai ter jeito. Eu vou até tomar água depois dessa, viu? Meu Deus do céu, isso aqui eu acompanho para minha evidência, isso aqui também. Aí o cara, você não fez nada aqui, eu que trabalhei, eu não sei o que. Aí eu falei, o cidadão, e quem cuidou dos filhos quando você estava trabalhando? Quem fez as coisas aqui, sustentou essa casa aqui fisicamente, senão isso aqui ia cair tudo, rapaz? Quem que te deu aqui ouvir quando você chegou aqui lamentando que não estava dando certo isso, aquilo? Essa ideia, Vê como que é tudo desajuste. Meu Deus do céu, dá vontade de pegar um cara desse e fazer o quê? O divórcio,
sempre tem essa situação. Não que eu que paguei, a casa é só minha, eu que comprei, eu que gastei. Ela nunca trabalhou, depois um centavo aqui. Quem te dava comida, fazia comida para você trabalhar, quem lavava sua roupa, quem cuidava das crianças. Aí os caras, tá certo. Mas mesmo assim ele não reconhece, né? Porque o cara só vê o cifrão, né? O dinheiro, a coisa, a pecúnia, o metal, assim, né? Se pauta por isso. Mas olha só, e o cara não percebe e ele não aceita que muitas vezes lá atrás ele falou, não, você não vai trabalhar. E muitas mulheres no divórcio, elas se encontram, né? A mulher definha, no divórcio a mulher definha, mas definha de uma forma absurda. É muito cruel, né? Porque assim, ela está desamparada psicologicamente, fisicamente, socialmente, financeiramente. A mulher não tem profissão, dedicou 20, 30 anos lá para a criação dos filhos e cuidar da mãe, né? Aí agora não tem profissão, não tem formação, longe do mercado de trabalho, vai depender de uma miséria, de uma pensão lá para criar 2 filhos, 200, 300, 400, 500 reais, que seja 1000 conto, que não dá nem de longe. Então a gente vê assim, é um desajuste muito grande. São valores que, e entre cristãos, é isso que, sabe, porque assim eu penso, nós precisamos viver diferente. A gente precisa pautar nossa vida em valores diferentes do que o mundo pauta, senão não é possível. Que diferença haverá entre nós, esses que não professam a Cristo, né? Mas vamos lá. A falta de dinheiro também vira problema para os casais, segundo o advogado aqui, né? Infelizmente, a falta de dinheiro atinge tanto o homem quanto a mulher. Em muitos casos, o casal não consegue superar as dificuldades e cada qual opta em seguir o seu caminho, né? Ele completa aqui. Aí a gente vê um negócio interessante. Lá atrás, a gente não exclui isso para os meninos. Os meninos, assim, eles querem casar ganhando 1.200 conto. Que tal o salário mínimo? 1.300, né? 1.320. Não, 1.300 conto. Oh, meu Deus do céu. Aí eu vejo assim, às vezes o menino passando assim, né? Fino, magro, parece um vergado assim, ó. Uma sacolinha assim com um pacote de fralda, não, 17, 18 anos. Oh, meu Deus do céu. Engravidou a menina, ganha 1.300 conto. Eu olho assim, uma tristeza, meu. Jesus, amado. Podem reverter a situação, podem conquistar as coisas junto, acontece muitas, sim, faz parte também do processo, mas meu Deus do céu, o dinheiro, a falta do dinheiro leva as pessoas ao divórcio. Não é fácil você administrar, né? Anos e anos, naquele sofrimento, naquela escassez e tal, é muito complicado, e é uma das causas, é por isso que a gente deve alertar. Ninguém vive de brisa e de amor, né? Gente, namorando, vocês têm que casar. Não importa o negócio de dinheiro, não. Se tiver um ovo de vídeo, tá ótimo. Eu tô aqui imaginando nós dois dividindo um ovo. A Clara para um, Gema para outro. Negócio. A fome é muito grande. A fome é maior do que o amor. Então, calma aí, eu cheguei a uma conclusão aqui. Há um poder maior do que o amor, que a fome? A gente tinha pensado nisso, não? Aleluia, hein? Glória a Deus. A fome é maior do que o amor. Eu vou usar isso nas palestras. A fome mata. A fome mata. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui uma comparação. As causas do divórcio para o homem e para a mulher, né, são diferentes, só para a gente completar um pouquinho mais essa informação. Para o homem, o que vem primeiro, são 5 motivos aqui que eu listei, tá? 5 causas, 5 motivos aqui, né? Elencados mesmo, primeiro, segundo, terceiro, na escala mesmo enfim. Para o homem, o primeiro motivo, o maior motivo de um divórcio é a relação extraconjugal. Falando, né, só para reiterar. Então, para o homem não tem conversa. É ego ferido, um bocado de coisa. Ele não supera isso, não. Para a mulher, são os problemas de relacionamento do próprio casal. O que está em primeiro, no topo aqui, ó. Desgaste na vida em comum, falta de amor, cuidado no convívio. Então, olha os motivos como são diferentes, né? Aí, em segundo, vem, para o homem, problemas do relacionamento do próprio casal. Desgaste da vida em comum, falta de respeito no convívio. Também é um motivo, mas ele vem abaixo, né? Para a mulher, o segundo, problemas de relacionamento com a família do cônjuge. Olha, segundo motivo que para a mulher é causa de divórcio.
quando a família, a sogra principalmente, interfere. Para a mulher isso é motivo, né? Chega a ser motivo e são causas de divórcio, né? Aí a gente pega, na verdade, aquilo que eu acho que eu tratei na aula passada, se não me falha a memória, né? Essa questão do cara cortar o cordão umbilical com a mãe, né? Eu até brinquei e falei, né? Ele tinha um peito velho, agora tem um peito novo, mas não quer. Então, assim, essa ligação que psicologia, né? Acho que é Carl Gustav Jung, né, trabalha essa questão, que a Bíblia já pondera isso. Aí a psicologia vem afirmando nessa questão, essa ruptura. Aí olha o que acontece, que coisa doida, né, que a psicologia constata. Coisa doida. Essa mulher aqui, ela castrou o seu filho de alguma maneira, sei lá, por amargura, sei lá, cada um tem os motivos lá mais específicos, né? Embora tenha uns lá que não fogem, né? Tem alguns lá que não fogem daqueles motivos, mas cada um tem um específico. Aí esse homem vai casar com uma outra mulher, mas ele na verdade sexualmente é da esposa, mas emocionalmente é da mãe. Ó, aí o que vai gerar aqui? Vai gerar uma esposa frustrada que vai projetar isso no filho. Aí o filho vai projetar na sua esposa. Quer dizer, não acaba nunca isso. Não é? Veja que loucura. Olha como isso se desdobra. É por isso que Deus diz, eu odeio o divórcio, porque isso tem um desdobramento que só Deus sabe mensurar isso. Que algumas teologias aí, péssima teologia, uma besteira enorme, chama de maldição hereditária como se fossem espíritos familiares. A maldição do pai não são comportamentos, estruturas familiares, disfunções que foram passando de pai para filho. Desestrutura que desestruturou e ele criou outra desestrutura, isso não tem fim. A não ser que o Evangelho venha, interrompa isso, retrabalhe isso, restaure isso e reestruture isso. E aí entra a igreja nesse processo. Só que, como eu disse, a gente não quer muito trabalho, né? Ou a gente faz vistas grossas, ou a gente põe na conta de Deus ou do diabo, ou nas místicas, os resultados rápidos, manda para um retiro que dá jeito, 3 dias lá, o André vai palestrar lá, vai ter 4 ministrações, manda para lá o casal para ver, né? Encontro de casais, jantar não sei das quantas, como se isso fosse aquilo que fosse resolver toda uma desestrutura que às vezes vem de gerações em gerações. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Terceiro motivo, né? Problemas de relacionamento com a família do cônjuge, o homem, então vem em terceiro lugar, problema de relacionamento com a família do cônjuge. Aí muda um pouquinho de figura, que nem sempre é a sogra, por exemplo, né? Às vezes é o cunhado, é alguém que quer interferir, até o próprio pai, enfim, embora a sogra também possa, né? Mas difere um pouquinho em relação à mulher. Para a mulher, o terceiro motivo maior de divórcio, problemas de relacionamento com os filhos. Veja só que coisa interessante, problemas de relacionamento com os filhos. Possivelmente também, nesses casos, é que há algo mal resolvido nela, a mulher, né? E às vezes com o marido, mas projeta nos filhos. E aí os problemas dos filhos, na verdade, nem são, às vezes, os filhos em si. Às vezes é o próprio esposo ou as más resoluções dela. Vamos lá, quarto motivo para o homem, falta de dinheiro. Quarto motivo para a mulher, falta de dinheiro. No quarto aqui são iguais os dois, né? Oh, meus irmãos, dá problema, muito problema, né? Quinto motivo e último, né? Para o homem, problemas de relacionamento com os filhos. Percebo que até tem semelhanças, mas são, né, importâncias diferentes. E para a mulher, o último é o relacionamento extraconjugal. O marido é o primeiro, para ela é o último. Estão vendo que discrepância nessa relação, né? Deveria ser igual, né? Enfim, mas vamos lá. Aí eu coloquei aqui, ó, para fechar esse pensamento nosso aqui, Deus odeia o divórcio. Esse é o texto de Malaquias 2,16. Não sei se na versão de vocês está assim, se vocês puderem me ajudar. 2,16. Algumas versões está repudia o divórcio. Acho que na minha está odeia mesmo. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Alguns está repudia, mas outros acho que devem estar odeia mesmo. Deus odeia o divórcio, né? Puderem me ajudar aí? Porque odeia ou repudia? O repúdio. Disse Deus dos exércitos, Deus de Israel, foi aqui
sua veste. O repúdio aí é o divórcio mesmo, né? Disse Deus dos exércitos, guardai-vos, pois, no que diz respeito a vossas vidas, e não cometeis traição. Se você ler desde o 14, Estevão, desde o 14, amado. E perguntais, por quê? Porque Deus é testemunha entre ti e a mulher de tua juventude, que traíste, embora ela seja a tua companheira e a mulher da tua aliança. 15. Ele não fez o único ser, carne e sopro vital, porque procura esse único ser, uma descendência de Deus. Guardai-vos, pois, no que diz respeito a vossas vidas, não traias a esposa de tua juventude. 16. Porque odeia o repúdio, disse Deus dos exércitos. Deus de Israel é aquele que cobre de violência a sua veste. Disse Deus dos exércitos. Guardai-vos, pois, no que diz respeito a vossas vidas, e não cometais traição. Isso. Olha só, é que o texto, se a gente for ler o texto antes, né, o capítulo 2 e 5, Deus está dizendo assim, porque eles reclamaram. O Senhor não ouve nossa oração, o Senhor não recebe nossa adoração, o Senhor, né? Deus, aí, mas por quê? É porque eu fui testemunha entre vocês no casamento, testemunha na união com você, né, com vocês, com a mulher da mocidade de vocês pesaram, traíram, abandonaram. Eu odeio o divórcio. Então Deus está mostrando como é grave para ele, a ponto dele não legitimar a adoração, nada que é feito, né? Deus ele se preocupa com os princípios e os valores, não são com os atos feitos. Então, por exemplo, a gente vê entre alguns pastores e alguns irmãos, alguns líderes, enfim, eles achando que Deus quer que eles continuem fazendo isso ou aquilo para Deus. E eles consideram a família, o casamento muitas vezes. E Deus está mostrando, não, vocês não estão entendendo. Vocês estão invertendo as coisas. E Deus não legitima um monte de feito nosso, né? Então, quando a gente propõe uma igreja, uma espiritualidade de indivíduos ou de um coletivo, onde seu casamento, a sua família é prejudicada, ou seja, eu faço o detrimento da minha família, isso, na verdade, é uma espiritualidade enferma, é uma espiritualidade distorcida. Deus não pede nada disso, né? O casamento, até os discípulos aqui, né? É interessante que os discípulos, quando Jesus disse de fato, o casamento é assim. Deus disse para deixar pai e mãe, deixar, né? A gente falou deixar mesmo, desvincular, né? Emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Deixa pai e mãe, se une na sua mulher, o outro núcleo familiar. Então aqui os pais, por assim dizer, irmãos, se tornaram parentes de alguma maneira. A família é essa aqui, nuclear, né? A mulher mais importante é a esposa, não é a mãe, e não que há de se desamparar a mãe, não é isso. Só que em prioridades mudou as coisas. Eu me lembro que teve uma ocasião, acho que eles moravam em cima assim na casa, né? Os pais embaixo do casal. E aí eles chegavam, naturalmente passavam embaixo primeiro, tinha a mãe, né? Chegava do trabalho, a mãe fazia um cafezinho pro menino, né? Vem aqui meu filho, pede a bênção pra mãe, como foi o dia e tal. E assim, ficava lá e a mulher lá em cima esperando. Isso aí vocês não têm noção do que aconteceu para resolver isso aí, né? Primeiro, já complicou aí, né? Fisicamente não deixou. Mas nem todo mundo tem condição de comprar uma casinha, de mudar, mas precisa lutar para isso, né? Eu, por exemplo, eu queria casar assim, depois de poucos meses que eu conheci minha varoa, minha morena queimada do sol da justiça, minha sunamita. Nós vamos casar no fim do ano. Nós começamos a namorar em maio, 7 meses depois a gente casa e tal, só que não deu certo não. E aí, por quê? Um dos motivos, não tinha casa, não tinha nem condição de alugar um negócio e tal, né? Aquela coisa toda, né? Mas a paixão queria casar logo. Que nem tinha, né? Outras questões envolvidas. Enfim, aí foram 4 anos construindo a casa, num lugar assim, inóspito.
onde o vento faz a curva. Onde a sogra olhou assim, ela disse, minha filha não vai morar aqui. Eu falei, você quer dar casa? Então é um lugar melhor. E aí foi ofertado a morar lá com o senhor Caçola. Eu disse, jamais, não, deixa eu aqui na peleja, orando e jejuando mais. Foram 4 anos para construir essa casa, essas mãos construíram aqui, ó, pincala ainda, não sei se é dessa época, que agora só pego o livro. Mas enfim, amados, e aí lutamos, um lugar bem complicado, bem violento, um negócio assim, foi um apuro que aquela mulher passou comigo, né, corajosa. E depois Deus foi nos abençoando e a gente foi conseguindo outro local melhorzinho. Mas enfim, a questão é, deve-se entender a importância de separar mesmo, né, fisicamente, então, emocionalmente, financeiramente, não que também, o que a gente fala às vezes, é totalmente radical. Não, às vezes os pais ajudam financeiramente até, né, em algumas ocasiões, como a gente ajuda os pais em outras ocasiões. Não é que isso é destruído todo o vínculo, é que há prioridades agora, a gente precisa entender isso, o casamento diz respeito à prioridade. E aí, Jesus falando tudo isso, algumas coisas parecidas, até os discípulos de Jesus questionaram que diante dessa verdade, se não era melhor não casar. Vamos ler aqui 19:10 de Mateus? Porque assim, na época de Jesus já tinha essa realidade. Se repudiava a mulher por qualquer motivo, mas era qualquer motivo, assim, queimou a comida da carta de divórcio. Só que o problema é, sempre a mulher que era prejudicada, nenhuma novidade, né? Sempre a mulher é prejudicada. Sempre que a mulher fez tal coisa, o homem, e a mulher naquela sociedade, hoje não, graças a Deus, a mulher tem uma certa autonomia, né? Mas naquela sociedade, como há 50 anos atrás também era ainda, a mulher não tinha direito de voto, a mulher era mal vista se era divorciada, o homem não, né? É sempre um olhar diferente, tal. Naquele tempo, muito mais, a mulher, inclusive repudiada, ninguém aceitava casar com ela. Ninguém, essa mulher era má vista mesmo, né? Então sempre a mulher era mais prejudicada. Tanto é que aí me faz pensar aquela mulher samaritana, acho que eu já comentei com vocês. Aquela mulher samaritana, ela devia ter muita virtude, muita qualidade, devia ser uma mulher à frente do seu tempo, que os homens nem davam conta dela. Porque se uma mulher repudiada uma vez, ninguém ia casar, ela foi 5, e ainda tinha um cara lá investindo. Né? Então, e pela postura dela conversando com Jesus, um homem judeu e tudo mais, você percebe que aquela mulher era diferenciada, era à frente do seu tempo, tinha muita virtude. Ela foi 5 vezes. Então, o que me faz pensar, essa mulher não era promíscua. Essa mulher era infeliz no casamento, jogou, quem sabe, foi por não achar um homem que desse conta dela. Não sei, eu fico pensando nessas coisas. Né? Mas vamos voltar aqui para coisa, né? Mateus 19, verso de número 10. Jesus falou, ó, porque perguntaram, mas é lícito dar carta de repúdio? Porque Moisés autorizou. Aí Jesus disse, não, Moisés autorizou pela dureza do coração de vocês, homens, dureza do coração de vocês, homens. Porque no princípio não foi assim, né? Então Jesus foi falando, ó, Deus disse para deixar pai e mãe, disse a mulher, não serão uma só carne, e assim que Deus juntou o homem não deve separar. E aí eles disseram, então, verso 10, né? Seus discípulos disseram, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Esse cara frouxo. Aí fica fácil, né? Não quer assumir o papel, a responsabilidade, porque até então estava folgado, estava a situação boa. A gente repudia aqui, casa com outra lá, porque é a mulher que é o problema. Ela que é repudiada que vai ter problema social. Né? Então só para a gente ver essa pecaminosidade humana, né? O casamento é um compromisso singular, apesar de todas as coisas negativas que vemos hoje com relação ao casamento e problemas familiares, precisamos lembrar que Deus é a favor do casamento. Sua bênção sobre aqueles que assumem o casamento dentro dos seus princípios ainda existe. Então nós como cristãos, amados, devemos ser a resistência contra essa sociedade que banaliza o casamento. E olha só, nós cristãos já estamos sendo influenciados, 50% de nós já normalizou, se conformou. A gente não deve jamais ser influenciado por essa sociedade que é anti-Deus. Nós precisamos ter a resistência.
mesmo com todos os problemas e desafios que a gente sabe que envolvem o casamento. Agora cabe a nós também construir um casamento que seja estímulo, né? Porque a gente fala no discurso, mas às vezes o nosso casamento também não é tão melhor assim. E aí aqueles que não professam a nossa fé, olham para o nosso casamento e falam, mas isso? Aí Deus também fala, isso não é isso não. Também não é. Então assim, é nós que precisamos, não só com a fala, combater de fato, mas com a própria vida. Nós temos um casamento tal que as pessoas olham e falam, nossa, é isso que eu queria viver. É isso que eu queria encontrar. Porque de fato as pessoas, elas vivem da forma que vivem, algumas delas, ou muitas delas, um relacionamento conjugal, mas elas queriam ter de fato um casamento abençoado. Ninguém casa assim pra... Eu não acredito. Ninguém casa e fala assim, eu vou casar para ser infeliz, para daqui um ano e meio desgraçar tudo, ter muitos problemas e... Não, acho que não deve ter... Acho que nenhum ser humano casa né? Com essa intenção. Chega por conta de N fatores. Mas vamos lá. Vamos, assim, mudar um pouquinho do assunto. Não é mudar de assunto, mas mudar um pouquinho aqui a tônica do negócio. A não ser que vocês tenham algo a falar, perguntar, comentar. Esse curso está duro? Não? Vamos lá. Então vamos falar sobre os papéis ou o papel de cada um nessa dinâmica. Vamos começar pelos homens então? Só que só tem 10 minutos, deve ter só para dar um respiro para a semana que vem a gente continuar, tá? E eu acho que vai ficar bem pesado mesmo para nós. Mas eu sempre começo pelos homens. Por dois motivos. Primeiro, porque Deus começa pelos homens. Deus começa pelos homens nesse assunto. E segundo, porque quando a gente começa pelos homens, as irmãs, as mulheres se manifestam. E os homens ficam quietinhos. Isso é minha experiência de auditório. Eu vejo assim, os homens assim, cabeça baixa, a mulher cutuca e fala a Deus, não sei o que tem e tal, né? Mal sabe elas que vai chegar também o troféu delas. Aí quando chega o troféu delas, aí elas espanam, espirram. Eu estou falando como experiência assim, ó, de auditório, sabe? Eu fico falando que é uma coisa estranha então no ar. Mas vamos lá, o papel do esposo no casamento, vamos lá. Vamos pegar dois textos, ó. Eu vou falar, tem 10, 15 minutos, mas eu acho que vale a introdução, só para a gente pegar um ar para a próxima semana, né? Se é que os irmãos vão voltar. Volta, né? Esse assunto é muito interessante. Vamos lá. O papel do esposo no casamento e no lar, tá? Biblicamente falando, né? Efésios capítulo 5, dois textos que eu quero pegar como base de leitura aqui. Efésios capítulo 5, verso 25. Um deles. Depois a gente vai para 1 Coríntios, né? Os irmãos, acho que só o Jair que não, mas os irmãos aqui estavam quando eu preguei em maio, eu falei sobre o papel, não foi de um de outro. Então eu vou repetir algumas coisas, mesmo porque não tem muito que inventar não. Aliás, tem nada para inventar, né? São as mesmas coisas que a Bíblia nos ensina, a gente deve expor ela, recorrer a elas. Efésios 5, 25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. O modelo é Cristo, tá? Então amar como Cristo amou, não é como nossos pais nos ensinaram, não é como a cultura nos ensina, e não é como a gente acha que deve amar, é como Cristo amou a igreja. Então há um parâmetro aqui. E assim mesmo se entregou por ela. Então o amor de Cristo foi entregar-se pela igreja, né? Ou pela igreja. Então esse é o modelo. É a gente se entregar pela mulher ou para a mulher como Cristo se entregou pela igreja, ou seja, se entregando por ela. Eu sei que uns querem matar a mulher, mas Jesus morreu pela igreja, né? Então sim, um sacrifício vivo. E esse se entregar tem duplo sentido. Entregar a sua vida tem duplo sentido. Entregar a vida mesmo, a vida dele vai ser entregue, né, pela mulher, e se for necessário fisicamente também. Fisicamente, o homem precisa entender isso. Se for para ele literalmente dar a vida, ele precisa fazer isso, é papel dele, né? Dar a vida pela mulher, pelos filhos, consequentemente também, literalmente, se for o caso, tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 3.
Depois a gente vai recorrer novamente a esses textos mais completos, né? É só para uma base do começo da nossa conversa aqui. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. André, você falou que ia falar dos homens, mas está dizendo aqui que o homem deve ser a cabeça da mulher. Agora, olha o entendimento que a gente tem: cabeça como aquele que manda, aquele que. A gente precisa corrigir essa ótica aí, né? Distorcida, que muitas vezes é tido porque dentro da igreja, como a maioria dos pregadores, pastores, ensinadores são homens, então você tem um viés machista também na abordagem, na leitura bíblica e na abordagem. Isso aí para mim também é muito evidente, né? Esses dias eu vi aí alguns vídeos aí que me assustou. O cara teve que se retratar porque foi, as redes sociais hoje, né, dá uma pressionada no cara. O cara é um líder aí de uma denominação importante no Brasil, né, talvez a maior denominação que nós temos no nosso país e do mundo, essa denominação, e o cara deu não é uma falha muito grande, não cabe mais, né, nas redes sociais ainda, o cara vai falar num tom machista, meu Deus do céu, Jesus, meu. A responsabilidade do marido no casamento e na vida familiar foram exigidas por Deus para dar direção, liderança e força espiritual a toda a família. Esses 3 pontos aqui, né, é o papel do homem principal, vai se desdobrar em outros aqui, mas a gente vai aqui enfatizar esse, né? Então, a responsabilidade do marido no casamento e na vida familiar foram exigidas por Deus para dar direção, liderança e força espiritual. A importância nas escrituras das responsabilidades de cada função da família. A respeito dos papéis no casamento ou nos relacionamentos familiares, a Bíblia nunca usa uma linguagem de opção ou sugestão, né? Tipo assim, ó, marido, se você tem uma pegada de liderança, se você assim tem um jeitão de liderança, então você deve ser o líder. Se não, se for a sua mulher, então negocia entre vocês, faz um arranjo aí e ela lidera. Não é opção, não é uma sugestão. Não é se o cara tem perfil, porque tem uns homens que, né? Meu Deus do céu, não deve ter sangue no corpo. Não, até a palavra bonita deve ser exame, não deve ter sangue, né? Uma palavra bonita deve ser pusilânime. Essa expressão é interessante, é usada também, né? No contexto psicológico. Pusilânime, sem ânimo, sem vida, apático, para não dizer frouxo, eu não queria dizer essa palavra, sabe? Sem atitude, sem ímpeto, sei não. Eu fico olhando assim os homens assim, e a mulher se impondo porque não tem um homem que se impõe, nem que ela quer, não é que ela quer se impor, é porque não tem um cara que assuma as coisas. E eu olho assim e falei, Jesus amado, os caras não querem me curvar, geralmente são magrinhos. Eu falo, meu Deus do céu, que discrepância é essa? E aí não é uma sugestão, amados. A Bíblia não sugere que o homem seja, que ele tenha a responsabilidade de exercer um papel de liderança como sugestão, como opção, né? A Bíblia afirma que o homem deve ser o líder do lar. E ainda diz o porquê que deve ser. Então, vamos voltar ao Efésios capítulo 5, que essa questão é interessante. Deus, ele não fala, faça isso, faça aquilo, tem que ser assim, assado, sem dar os motivos para aquilo. Tudo tem um porquê, né? Não é coisa aleatória. Não é porque Deus é machista e foi caprichoso e quis fazer, eu não quero fazer desse jeito. Não, existe um motivo, não só funcional, mas criacional, principalmente criacional, mas também funcional, né? Efésios capítulo 5, verso 23. Então, o homem deve ser o líder do seu lar por este motivo aqui, ó, do verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Por que o marido deve ser o cabeça da mulher? Porque Cristo é da igreja. Esse é o motivo, né? Agora, lógico, a gente vai ver o que é liderança, né? O que é ser o cabeça. É isso que é o ponto também que eu quero destacar. Vamos ler o texto completo de Efésios para a gente entender melhor? Que é o verso 17, capítulo 5, né? Verso 17 até o 33. Antes que a gente leia, deixa eu dar um pano de fundo para que a gente leia nessa perspectiva. Porque quando a gente ouve submissão, as irmãs, quando ouvem submissão, ou que já ouviram, que homens falaram, o que é submissão? O que vocês têm na memória de vocês? O que seria a submissão da mulher a respeito do homem? Não vale nota, pode falar. Estou tentando puxar aqui a palavra.
mulher você tem que ser submissa ao seu marido. Abaixo do marido. Tem que obedecer, né? Sim. Ele tem uma missão, ela está submissa. Acata tudo. Acata tudo. Mesmo se for coisas ruins. Tá, isso aí então é mais ou menos, né? O marido precisa ter uma missão então, né? Como a mulher vai ser submissa ao marido que não tem uma missão? Então, primeiro o cara tem que ter uma missão de vida. Então, interessante. A mulher deve ser submissa, sim, mas sob uma missão. Qual é a missão do marido? E o que é submissão? Em relação à mulher em relação ao marido. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Submissão, mesmo que não apareça no texto o termo, mas aparece um equivalente, que é se sujeitar. Agora o interessante é que o texto, né, não sei a Bíblia de vocês, a digital não sei, no digital acho que tem também. No verso 22 tem um subtítulo, né, em negrito, deveres do lar, deveres domésticos, alguma coisa assim. Deveres conjugais. Deveres conjugais. Deveres domésticos. Aí tá diferente, Estevão? Moral doméstica. Oi? Moral doméstica. Como é? Moral doméstica. E o que é isso? Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Moral. Ah, moral. Moral. Estou entendendo outra palavra. Por isso que eu falei. Moral? O que é moral? É por isso que eu falei, moral? Moral. É sério. Bom, a ideia é bem semelhante, né? Deveres domésticos. Só que a gente precisa lembrar que esses títulos, os subtítulos, isso aqui não faz parte do original, ou seja, Paulo não pôs isso aqui. Isso não existe nos escritos originais, ou seja, não é inspirado. Tá? Tome muito cuidado, porque a gente pensa que o texto começa do verso 22 para frente, e não é. Tanto é, não sei se vocês já repararam, se vocês forem num casamento e o pastor, o padre, sei lá quem estiver celebrando a cerimônia lá, e ele pegar esse texto, vocês vão perceber que possivelmente ele vai pegar do verso 22 para frente. E possivelmente ele vai pegar do verso 22 para frente para falar sobre a submissão da mulher ao marido, ponto. Possivelmente vai ser isso. Se vocês tiverem alguma ocasião, vocês lembrarem lá, percebam, depois me fala se é assim não. Porque todas as vezes, sem exceção, que eu observei que pegaram esse texto, o padre e o pastor, sempre foi assim, do verso 22 para frente, para pontuar a submissão da mulher. Mas o texto, primeiro, que ele não começa no verso 22, e que o texto também não acaba no verso 33, ele passa do capítulo 6 até o verso 9, o assunto, o que Paulo começa a falar e ele acaba. Vai do verso 17 até o capítulo 6, verso 9, a fala de Paulo, começa e termina. Olha só como muitas vezes essa organização que foi feita prejudica a leitura, né? Mesmo porque a gente está acostumado a fazer isso, né? Acabou o capítulo, acabou o assunto, não leio mais. Ah, tem um títulozinho, eu acho que é daqui que começa, ou acabou aqui, e não é, né? Mas vamos lá, desde o verso 17, desde o verso, só vou fazer a leitura também, eu tenho que dar de fazer a leitura e depois na outra aula a gente explica, né? Se der. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo está dizendo, vai ter que se encher do Espírito para viver o que ele vai propor aqui. Só cheio do Espírito. Não tem jeito. Tem que ser cheio, transbordando do Espírito para dar conta de toda essa relação aqui, mútua. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Perceba, é mútuo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí ele vai começar a falar como essa sujeição mútua. E ele vai falar de todas as relações possíveis na sociedade vigente que ele vivia. Entre a mulher e o marido e a mulher, os pais e os filhos e os pais, os patrões, os empregados e os patrões. Ele pega essas relações principais sociais, vigentes à sua época, e vai falar como isso se dá nessa relação de sujeição mútua ou submissão mútua. Olha que coisa interessante. Um dia, só dando uma pausazinha que não vai dar tempo de explicar mesmo, me chamaram para dar uma palestra sobre
criação de filho, alguma coisa assim, né? E me deram esse texto do Efésios capítulo 6. E eu falei que os filhos são submissos aos pais, que é o que está no começo, é o que todo mundo enxerga. Só que aí eu precisei falar que os pais precisam ser submissos aos filhos. E os irmãos regalaram os olhos, assim, não entenderam muito bem. E eu falei que o texto diz como é essa sujeição. Então perceba que não é um em relação ao outro, é mútuo. A sujeição é mútua, a submissão é mútua. A relação precisa ser recíproca, né? Mas vamos na leitura. Então ele vai falar como que deve ser essa sujeição. Vocês, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Mas ele disse antes, a sujeição é mútua. Só que agora ele vai exemplificar, né? Porque o marido, aí Paulo dá um motivo. Por que vocês têm que se sujeitar aos seus maridos? Porque o marido é a cabeça da mulher. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele o próprio Salvador de Cristo. De sorte, assim como a igreja está sujeita, submissa a Cristo, assim, ou seja, da mesma forma, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Então perceba que ele vai dando os motivos, vai exemplificando, vai pegando Cristo a igreja Cristo, e por que se dá essa relação mútua de sujeição. Aí ele vai, falou da mulher, agora vai falar do marido. Vocês, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Para a finalidade, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, da mesma forma, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por quê? Ninguém, nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, olha como Paulo pega o mesmo princípio que Cristo pegou lá quando foi questionado, e que a gente está trabalhando desde a primeira aula, o princípio criacional, lá onde começou tudo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, ele dá um confundido aqui, né? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele volta de novo. Assim também vocês, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então a gente vê aqui a reciprocidade. Só claro, como a gente vai falar do marido, então eu vou pescar, a partir da próxima aula, eu vou pescar aqui quais as responsabilidades do marido no relacionamento do lar, né? No casamento e no lar. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus